Olha, eu não sei você, mas eu já me ferrei muito na vida por conta de questões amorosas. Aliás, é bem provável que você também já tenha passado por esse tipo de coisa. Se você ainda não se ferrou tanto no amor, talvez seja porque você ou é muito jovem ou muito sortudo, porque a maioria de nós, infelizmente na vida, passa por tropeços e dificuldades na vida amorosa. E o que eu quero fazer com você aqui neste vídeo de hoje é te trazer os maiores e principais conselhos amorosos que a ciência nos traz. São os melhores conselhos sobre amor que ninguém te conta. São conselhos que tipicamente você não ouve por aí, mas que são absolutamente fundamentais para que você aumente as suas chances de sucesso nas suas relações amorosas. E eu quero já começar com o primeiro conselho de todos, que é talvez um dos maiores, que é o erro na hora de começar. Muita gente começa uma relação amorosa pelo motivo errado. Muita gente começa uma relação amorosa, por exemplo, por carência. E carência cria afetos imaginários. Carência faz você projetar numa relação ou numa pessoa expectativas e ideais que na verdade só existem dentro de você. E isso é agravado por um outro processo do nosso cérebro, que é a paixão. Talvez você não saiba, mas quando você está apaixonado, ocorrem alterações fisiológicas no seu cérebro. O seu cérebro fica de fato alterado. Entre essas alterações, o que acontece é uma inibição do córtex pré-frontal, estrutura cerebral que fica imediatamente atrás da sua testa. Dentre muitas coisas que o seu córtex pré-frontal faz, estão duas fundamentais, que é, número 1, a capacidade que você tem de frear os seus impulsos imediatos emocionais. E número 2, a capacidade que você tem de enxergar as consequências das suas ações no futuro. Mas a grande questão aqui é que, sim, a relação pode, quando a paixão acaba, se desenvolver em amor de fato. Mas amor não é o suficiente. Esse é o segundo conselho que eu te dou aqui, que muita gente, infelizmente, não conhece, não ouve ou nunca ouviu. Amor é importante? Claro que é para uma relação amorosa, mas não é suficiente. Existem outros elementos que são fundamentais. E, aliás, eu vou falar muitos deles aqui ao longo do vídeo de hoje. Mas talvez você já tenha vivido isso ou já tenha visto isso em alguma outra relação aí da sua vida próxima a você. Pessoas que se amam de fato, mas que, infelizmente, não conseguiram fazer uma relação ser sustentável ao longo do tempo e que fatalmente acabam terminando a relação mesmo se amando. Amor não é o suficiente. E se amor não é o suficiente, em primeiro lugar nós temos que entender o que é o amor e a diferença entre ele e a paixão. E vale você entender essa diferença para você guiar melhor as suas relações. E a melhor maneira de você entender a diferença entre paixão e amor é compreendendo que a paixão ela é um estado, como eu disse, de alta intensidade e curta duração. Só que além disso, a paixão é um estado onde você é inclinado a posturas que são bastante passivas, digamos assim. E eu te explico já o que isso significa. Quando você está apaixonado, tudo é automático, ou seja, você não precisa escolher. Tudo é automático e, portanto, é um estado passivo de fato. Por exemplo, você pensa na pessoa, você lembra dela, você promove e exerce gestos de carinho e gratidão perante a pessoa, você valoriza a presença da pessoa na sua vida, você é gentil, você é carinhoso. Tudo isso é automático durante a paixão. É um estado passivo, onde você está inclinado a fazer tudo isso sem esforço. Então a paixão é alta intensidade, curta duração, com uma tendência à passividade para que todas essas coisas aconteçam. Só que a paixão tem começo, meio e fim. Não existe paixão eterna. Paixões acabam. Pode ser que num relacionamento muito longo, você termina a paixão inicial e aí você tem lampejos de paixão aí ao longo da relação. Mas a paixão ela é um estado com começo, meio e fim de fato. Quando a paixão acaba, para você desenvolver aquela relação, para que se torne amor com A maiúsculo de fato, você precisa compreender que tudo aquilo que era automático, passivo durante a paixão, deixa de ser. Ou seja, o amor é um estado de baixa intensidade, longa duração, onde você precisa ativamente construir para quê? Para que essa intensidade aumente ao longo do tempo. Só que o amor não é suficiente. E esse é o ponto. Veja só tudo que eu acabei de dizer. Pode ser que de fato você tenha um grande amor pela pessoa. Então, se você não se esforça para construir e fazer com que aquilo dê certo, já que agora não é mais automático como era durante a paixão, então
a sua relação é um cadáver adiado, ela tá fadada ou a definhar ou a terminar de fato. Então tome muito cuidado com isso. Amor é necessário para uma relação, mas não é suficiente. É preciso outros elementos. Então esse é o segundo conselho que eu te dou aqui. O terceiro conselho, eu já começo a falar quais são esses elementos, né? O terceiro conselho é você tomar cuidado com as expectativas que você tem numa relação. Porque muitas vezes você começa uma relação inteiramente baseado em expectativas que você criou aí dentro de você, que são completamente distorcidas em relação à realidade do que é uma relação entre dois seres humanos. Às vezes é inspirado no que você viu na Disney, ou nos filmes, ou nas redes sociais, ou seja lá no que for. Só que as relações de carne e osso, elas estão longe de ser o que as redes sociais fazem parecer, ou o que os filmes e livros, ou qualquer coisa do tipo, fazem parecer. Relações de verdade, elas têm percalços, dificuldades, elas têm momentos onde você vai ter que ter conversas difíceis, sim. E as conversas difíceis, aliás, são necessárias para que se desenvolva a relação. E o que muita gente faz é ficar postergando isso. Cria expectativas de que vai ser tudo fácil e automático, e por causa dessas expectativas, deposita isso na outra pessoa e muitas vezes culpa a outra pessoa por não ter atendido às suas próprias expectativas. Então, assim, saiba regular suas expectativas. E um próximo conselho que eu quero te dar, baseado inclusive num recente estudo científico, é a respeito da intimidade emocional e intimidade física sexual. Muita gente está sexualmente insatisfeita numa relação. E muita gente está emocionalmente insatisfeita numa relação. Qual que é, segundo a ciência, a relação entre essas duas variáveis, a intimidade sexual e a intimidade emocional? Esse estudo recente ele demonstrou que existe uma relação que nós chamamos de bidirecional entre essas duas variáveis, tá? É um termo técnico e complexo estatístico, mas eu te explico de um jeito simples. Significa o seguinte: quando alguém está emocionalmente insatisfeito, ou seja, quando a intimidade emocional ela está prejudicada numa relação, tende a diminuir a intimidade sexual. Mas quando a intimidade sexual ela é prejudicada em uma relação, tende a diminuir a intimidade emocional. Então é como se fosse um ciclo vicioso, de fato. Você precisa nutrir as duas coisas, porque uma alimenta a outra. Então a intimidade emocional, ela alimenta a intimidade sexual. Então quando você alimenta a tua intimidade emocional, quando você escolhe ativamente realizar gestos onde você se torna mais emocionalmente próximo, com uma relação mais emocionalmente profunda com a pessoa, quando você valoriza emocionalmente, quando você é carinhoso, quando você é grato, quando você promove gestos de valorização e admiração e respeito pela pessoa, isso aumenta o grau de intimidade sexual entre vocês. Mas ao mesmo tempo, quando você aumenta o grau de intimidade sexual, isso também vai aumentar o grau de intimidade emocional. Então as duas coisas precisam ser valorizadas em paralelo, pois elas são igualmente importantes e uma retroalimenta a outra. Então você que está numa relação onde você está, por exemplo, insatisfeito com a intimidade sexual, começa a investir na intimidade emocional, que talvez a intimidade sexual ela venha. E o oposto também é verdadeiro. As duas coisas são necessárias. Não existe uma relação amorosa na sua plena potência que se desenvolve e cresce cada vez mais quando essas duas intimidades não são alimentadas. As duas precisam estar saudáveis. É isso que esse recente estudo nos demonstrou. Um outro conselho que eu te dou aqui, fundamental, baseado na ciência, é a respeito de valores e objetivos de vida. É muito comum as relações, as pessoas começam a relação, às vezes você começou muito bem e as pessoas mudam ao longo do tempo, né? É muito comum que isso aconteça. Só que quando as pessoas mudam e valores fundamentais e objetivos fundamentais eles acabam mudando radicalmente, é natural que o relacionamento ele possa sofrer com isso e às vezes terminar por causa disso. Então é muito importante você estar alinhado em termos de valores e objetivos de vida com a pessoa que está do seu lado, porque se você começar a ter discrepâncias muito graves em relação ao objetivo de vida e a valores fundamentais, não tem o que vá salvar essa relação. Esse é um aspecto fundamental para que as relações, elas de fato se desenvolvam e se tornem mais fortes. Amor não é o suficiente. Se você ama muito uma pessoa, mas o objetivo de vida dela mudou completamente do seu e os valores fundamentais dela são muito diferentes dos seus valores hoje, a probabilidade é que essa relação ou ela acabe estagnando ou às vezes acabe se deteriorando e terminando de fato. E o último conselho que eu quero te dar aqui é voltando no tema do respeito, porque quando eu falo sobre respeito, muita gente interpreta de um jeito errado
a questão do respeito. Muita gente respeita não a pessoa, mas o ideal que criou daquela pessoa. Então você respeita aquilo que você gostaria que a pessoa fosse, ou você respeita a expectativa que você tem em relação à pessoa. Só que você não respeita quem ela é. Quando eu falo sobre respeito, quando eu falo sobre inclusive alinhamento de valores, quando eu falo sobre alinhamento de objetivo, é tudo em relação a quem é a pessoa que está do seu lado. Às vezes a paixão acaba cegando a esse respeito, às vezes a carência, às vezes a dependência emocional, que é o limite lá da carência mesmo. Isso tudo faz com que você não enxergue a pessoa como ela é. Você enxerga expectativas, você enxerga outra coisa, que não é a realidade da pessoa. Para que uma relação ela realmente se desenvolva e se torne cada vez mais forte, você precisa respeitar e admirar quem aquela pessoa é, e não o ideal que você gostaria que ela fosse. E não aquilo que você imagina que ela deveria ser.